Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV passou na porteira bem na hora em que o bando de garça boiadeira arribou e voou para o lado da capoeira, deixando a beira do Ribeirão desocupada para a gente juntar a pionada e fazer a nossa reunião novidadeira, que está começando agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Faltando agora só mais algumas horas para a gente poder passar o traço na conta, fechar o pacote e mandar o julho do ano presente para os arquivos da história, no mercado pecuário, conforme vai chegando a virada do calendário, de novo começa a brotar no coração do povo a esperança de uma mudança de direção e de uma melhora geral da situação. Como o companheiro boiadeiro já tem perfeita sabedência, o motivo principal do atual empacamento do nosso setor pecuário é a inapetência forçada do consumidor brasileiro, que foi tangido para longe do balcão do açougue pela trapeira que quebrou no talo a economia nacional. O problema é que o dinheiro do salário, que deveria alcançar o mês inteiro, já não chega nem para metade e o vivente, cada vez mais apertado, está sendo obrigado a cortar a despesa de tudo quanto é jeito, até mesmo com comida. E a carne de boi, que naturalmente é a sua preferida, está sendo deixada assim meio de lado, né? De qualquer maneira, nas horas como esta de agora, quando está perto de sair o próximo pagamento para o trabalhador que continua empregado, de certo que todo mundo se anima porque, pelo menos em alguma medida, o movimento sempre aumenta. E isso ajuda a não deixar o carretão parar de vez no meio do estradão. Mas a questão é saber quando é que esta encrenca vai se resolver de vez, né? Para a população poder voltar a comprar não só no começo do mês, para o açougueiro ganhar dinheiro e para o fazendeiro achar um caminho seguro para investir e apostar no futuro. A resposta é dificultosa, né? Conforme mostrou o índice de intenção do consumo das famílias. Pela quinta vez seguida, este ano, né, o resultado dessa pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo foi de queda, que chegou agora ao menor nível desde janeiro, muito embora ainda seja ligeiramente maior do que neste mesmo período de 2018. No mesmo trieiro de morro abaixo está andando o relatório mensal do Banco Central com a previsão sobre a evolução do PIB, o Produto Interno Bruto, do país, neste 2019 que está em andamento. No começo do ano, a aposta era de um crescimento de 3%, mas conforme o tempo foi andando, esse número foi caindo até chegar na miséria de 0,8% agora em julho. Pois então, com a economia padecendo deste crônico empacamento, o mercado de carne sem osso no atacado está indo e voltando, subindo um pouquinho e caindo de novo logo em seguida. De acordo com a Scott Consultoria, na semana passada, a cotação média dos cortes teve uma queda mínima de 0,1%. Já no comércio varejista, os preços ficaram estáveis em São Paulo e nas Minas Gerais, mas tiveram uma ligeira alta de 0,3% no Paraná e de 0,4% no Rio de Janeiro. O companheiro boiadeiro que vê um animal padecendo debaixo do ataque desses parasitas que são comuns na pecuária brasileira, como vermes, moscas, carrapatos e todos os outros aparentados deles, muitas vezes nem tem ideia do tamanho do pedaço que eles comem, daquilo que poderia ser o lucro do fazendeiro brasileiro. Pois fique então o amigo informado de que, de acordo com os estudos científicos mais recentes, estes inimigos pequenos no tamanho, mas grandes na capacidade de fazer estrago, provocam um prejuízo absurdo de mais ou menos 13 bilhões de dólares por ano. Para o amigo poder fazer uma comparação ligeira, esse tanto de dinheiro é mais do que foi todo o faturamento dos frigoríficos brasileiros com as exportações de carne de boi no ano passado inteiro. Pois então, para escorar essa verdadeira conjuração armada contra a produtividade da nossa boiada e para ajudar o pecuarista a enfrentar essa situação, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o engenheiro agrônomo Nivaldo Grando Júnior, diretor do setor de grandes animais da Boehringer Ingelheim. Eu treinei bastante para falar o nome da Boehringer, que sempre me atrapalha, porque o meu alemão é bem caipira, né? Mas... Nivaldo, muito prazer em receber você aqui, seja muito bem-vindo, né? Fique à vontade, sinta-se em casa. Muito boa noite a todos os amigos pecuaristas de casa. É sempre um prazer poder estar aqui, não só conversando com você, mas levando um pouco de apoio a quem está lá na roça, sofrendo todo dia com a lida, né? E pelejando, né? Nivaldo, quais são os principais parasitas que atacam o rebanho brasileiro? São muitos, e assim como você disse, né, são pequenos no tamanho, mas grandes no prejuízo.
Basicamente, parasitas são organismos que se alimentam de outros animais. Nesse momento, eles podem transmitir doenças muito sérias e que reduzem muito a produtividade dentro da porteira, que é algo que a gente tem que atacar de forma muito clara. De forma abrangente, a gente pode classificá-los eles em ecto, né, que são aqueles que ficam do lado de fora dos animais, e os endectos, aqueles que atuam mais internamente. O grande conjunto, né, seja os ectos, as moscas, carrapatos, que nós temos sofrendo muito, principalmente no sul do Brasil, e principalmente com a volta das chuvas agora, a gente tende a ter um impacto maior, como os endectos, que são as verminoses que trazem muitos prejuízos para dentro da porteira. De toda essa desgraça pelada que os parasitas representam para a pecuária brasileira, né, qual é a parte dessa consumição que representa o ataque dos vermes? Os vermes são, dentro desses grupos que a gente citou, os endectos, né? Então, a grande dificuldade é porque, diferente do ecto, que o produtor acaba vendo, percebendo, seja o carrapato ou a mosca, ela é quase que uma doença invisível, está ali subclínica, difícil de se identificar. Os prejuízos no Brasil chegam a 20% da produção estimada hoje, então com 200 milhões de cabeças. Imagina você que está aí no seu dia a dia, iniciar o ano, colocando um possível prejuízo de 20% daquilo que você imaginava fazer, é muito impactante. Mas dentro de todo esse cenário, o grande ponto é, hoje a gente já tem tecnologia e manejo suficiente para reduzir drasticamente essas perdas. Agora, isso que você falou é um negócio fundamental, né? Quer dizer, a gente não está vendo, o pecuarista não está vendo, né, esse ataque. Como é que ele faz para saber se o rebanho dele está sendo vítima dos vermes? Ótima pergunta. Existem, óbvios, situações onde, né, o pecuarista, o seu pessoal que está trabalhando no manejo pode perceber uma pelagem, um pelo mais arrepiado, um animal mais inquieto, reduzindo o consumo de comida, o próprio animal parando de comer e deitando, mas o ideal são testes laboratoriais. Mas hoje, no manejo completo que a gente fala, quando a gente se propõe a trazer bem-estar para o animal e permitir que ao longo do ano a gente tire todo esse potencial que o Brasil tem, não só de clima, não só de solo, mas de genética, através da saúde, o ideal é sempre a prevenção. Então, trabalhar com prevenção, envomecar o gado no momento correto, fazer o manejo preciso, vai trazer essa segurança para dentro da porteira. Para a gente entender como é que isso acontece na fazenda, né? Como é que o animal pega verme, Nivaldo? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o verme está no ambiente, né? Muito ligado às pastagens e o solo. E o principal vetor transmissor dos vermes são os próprios outros animais. Então, você que recebe muito animal de fora na fazenda, você que tem muita movimentação de animal entre propriedades, você que tem animal que acaba comendo no lugar e vindo procriar ou recriar em outras áreas, é fundamental fazer esse manejo preventivo, evitar que você traga, né, essa doença para dentro da sua propriedade, mais do que isso, ir reduzindo a população dentro do seu manejo, que ele pare de ser algo que vai trazer prejuízo e você possa conviver sem grandes danos. Grosso modo, assim, rapidamente, né? O que o ataque dos vermes provoca no organismo do animal? Bom, em grosso modo, basicamente nós estamos dizendo de um organismo se alimentando de outro organismo. Então ele não só retira a energia que esse animal deveria estar do seu consumo, transformando em carne, em produtividade, né? Como pode, através dessas doenças, trazer diarreias e outros problemas pulmonares mais graves. Então, o grande impacto é o animal que se alimentaria, ganharia aí 1 quilo, 1,5 kg dia, vai passar a perder 50%, 60%, até 70% disso, podendo essa perda chegar a mais de 20% ao ano dentro da propriedade. E você está ali gastando para alimentar o animal, né? E é o verme que está comendo, né? E é muito isso, a estrutura é a mesma, né? O investimento em pessoas é a mesma, o investimento em manejo é o mesmo. E lembrando que todo o controle hoje sanitário usado no Brasil não consome mais do que 3,5% do total do investimento do pecuarista ano. Então, negligenciar algo que é tão importante, seja para o pecuarista, seja para a cadeia e seja para o bem-estar do animal, para a produtividade, é fundamental que a gente garanta produtos de qualidade e um trabalho preventivo nesse sentido. Você tem falado aí de trabalho preventivo, né? Basicamente, o que o pecuarista deve fazer, qual é o planejamento que ele tem que fazer para tentar manter o máximo possível o rebanho dele protegido em relação ao ataque de vermes? Ótimo. O ideal primeiro, e a gente recomenda, é, né, busque uma equipe técnica, e a Boehringer está aí à disposição com seus técnicos de campo preparados para fazer esse atendimento, que vai variar muito de região para região, clima, qual que é a raça que você está utilizando, qual que é o tipo de manejo que você faz. Mas basicamente hoje a gente trabalha com os 2 grandes ciclos do ano, que são o período de vacinação.
onde o proprietário, o produtor rural já está trazendo os seus animais para fazer o manejo e nesse momento ele acaba fazendo a prevenção para essas principais doenças do rebanho, mas sempre o acompanhamento técnico de uma equipe que pode ir lá entender exatamente quais são as suas necessidades é o melhor caminho para a gente seguir com a prevenção. E tem uma questão muito interessante que eu acho, né, Nivaldo? É possível você imaginar, nas condições de criação do Brasil, uma fazenda que seja absolutamente livre de vermes? Não, é muito difícil, né? A gente sabe que o verme faz parte do ambiente, o próprio ambiente se remoda e esses vermes podem sofrer mutações e diferenciações. Diferente de vírus, por exemplo, como é o caso da aftosa ou o caso até da BVD, que é possível sim a gente trabalhar para buscar erradicação ou nível zero, nós vamos sempre conviver com o nível de verminose. Mas através do manejo ideal, desse controle preventivo e da continuidade dessa ação, a gente consegue reduzir muitas populações, a entrada de novos vermes e a perda por essas doenças. Quando você faz esse controle periódico das verminoses, quer dizer que dá para você também fazer a prevenção de outros problemas que atacam o rebanho, não só em relação a vermes, mas também outros parasitas? Sem dúvida, né? E essa eu acho que é a grande oportunidade do que a gente tem de tecnologia na mão hoje para que o produtor possa usar, se diferenciar e garantir um produto de qualidade e rentabilidade na ponta. Então o protocolo completo hoje pode sim focar e deve focar os endectos e o ectos, mas devem provocar também uma discussão ali junto com os técnicos da fazenda de qual a solução completa para aquele momento. Podem envolver outras doenças, podem envolver vírus, podem envolver uma situação que ele esteja vivendo naquele momento. Mas, de novo, prevenindo, agindo nesses momentos corretos e se antecipando, não tem como o produtor não buscar a melhoria tanto do bem-estar animal como a melhoria dele dentro do negócio. Você está falando, então, de um controle sistemático, né, Nivaldo? Nesse momento que a gente está agora, né, estamos em pleno inverno, o que é que o produtor tem que fazer nesse momento em termos de controle de verminoses e de parasitas em geral? Legal. Primeiro lembrar que o Brasil é um país continental, né? Não existe receita de bolo. Aquilo que vai atender um pecuarista no Rio Grande do Sul, trabalhando com uma raça mais europeia e com uma pressão maior, principalmente de endécnos, deve ser diferente daquilo que a gente tem em regiões do norte, que já podem estar sofrendo ou não com a volta da chuva e que devem fazer um manejo diferente. Mas, de maneira geral, com a retomada das chuvas, com a saída do período de seca, com a retomada dos animais nas propriedades, com o aumento da pastagem, onde a gente tende a ter uma população maior e a receber animais de outras propriedades. É um excelente momento para fazer essa conversa, definir o protocolo, garantir o uso dos endectos. E aí aqueles de longa duração que previnem e protegem o animal por mais tempo é o que a gente recomenda. E como a gente falou nesse momento, aproveitar para fazer toda essa proteção e garantir o bem-estar desses animais. Tá certo. Bom, o companheiro então percebeu que é uma coisa que não para nunca, né? Nunca. E que tem que seguir, não é dispensável, não tem um momento que você pode estar livre dessa situação. Eu queria agradecer demais a sua presença, Nivaldo. E dizer que a gente está sempre com a porta do rancho aberta, sempre que você tiver condição, se tiver oportunidade, passa aqui para a gente cruzar mais um pouquinho. Obrigado, viu, Nivaldo? A recíproca é verdadeira e lembrar que o pecuarista não está sozinho. Pode contar com a gente nessa jornada que não é fácil. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. E veja a seguir, com o avançamento do tempo, o invernista está querendo e precisando comprar gado de reposição, mas sem ter garantia de alguma melhoria no preço do animal terminado, está difícil de resolver de que tamanho vai ser o investimento. E no mercado do boi gordo, a oferta de boiada terminada não está folgada em lugar nenhum do Brasil inteiro. Mas o problema é que o consumidor sumiu e, em vez de subir, o carretão está largado na descida do estradão. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estamos de volta e, levando em consideração o calendário e a estação, a gente passa agora a dedicar mais atenção ao noticiário e ao comentário a respeito do mercado do boi magro e da reposição. O companheiro boiadeiro, que já tem muitos janeiros nesta nossa lida de ganhar a vida comprando e vendendo gado por este chão do sertão brasileiro, deve estar estranhando o procedimento do comércio da reposição, que já era para estar desembestado no rumo de subida do estradão, mas está patinando e andando em rumos desencontrados nas principais regiões de criação do país. A situação está mais enrolada no caso dos machos anelorados, que, considerando a média de todas as categorias, tiveram queda nas cotações em 6 dos 13 estados pesquisados, de acordo com o acompanhamento semanal da Scott Consultoria. Destrinchando os resultados apresentados, na lista das derriçadas entraram São Paulo, com uma queda de 0,6%, e Mato Grosso do Sul, onde o tombo foi maior, de 1,3%. A explicação para esta tristeza é o valor da arroba do boi gordo, que está numa fraqueza de fazer dó
E por conta disso, a demanda por animais novos diminuiu quando era para aumentar. E o pior é que nem assim os invernistas sul-matogrossenses e paulistas se animaram a comprar, de modo então que o mercado continua a se arrastar. Em São Paulo, o bezerro desmamado com peso de 6 arrobas está valendo R$ 1.320 por cabeça e em Mato Grosso do Sul, R$ 1.250. Já nas Minas Gerais e no Goiás, mesmo com a procura estando mais fraquinha do que filhotinho de tico-tico que a chuva derrubou do ninho, o preço da mercadoria continua manifestando grande firmeza. Isso porque lá é a oferta que está muito apertada. Na Praça Mineira, o garrote de 9 arrobas e meia está saindo por R$ 1.680 e na Goiana por R$ 1.700. No Paraná, o problema é o frio, que está deixando o fazendeiro encurujado dentro do rancho, sem coragem para sair no trecho campeando gado novo para comprar. Contando do dia 1º para cá, o boi magro de 12 arrobas caiu R$ 100 no mercado paranista, sendo negociado hoje a R$ 1.900 por cabeça. Já no Pará, no Tocantins, no Maranhão e na Bahia, aí sim o carretão está indo no rumo de subida no estradão. Isso porque nestes estados a estação das águas demorou mais do que o normal e aí, tendo pasto para sustentar a bezerrada, o companheiro que lida na engorda e terminação teve tempo para aproveitar essa boa condição. E agora a gente embica a charrete no rumo do mercado do boi gordo para saber em que condição está se dando a sua negociação e qual foi a variação da sua cotação. Com o tempo de novo fazendo gosto de apostar corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é mais ligeiro, o agosto já está logo ali no alcance da vista do amigo pecuarista e se fosse para seguir a tradição do mercado pecuário, nestas alturas do calendário já era para o boi gordo ter começado a reação e embicado na subida do estradão. O problema é que, conforme até já foi falado na abertura desta função novidadeira, por motivo de grave falta de dinheiro, o consumidor brasileiro está desaparecido e a nossa praça boiadeira continua mais parada do que mula empacadeira. Faltando agora poucos dias para o trabalhador que ainda está empregado começar a receber o pagamento do salário do mês, o comércio de carne, tanto no varejo quanto no atacado, deveria estar bem mais movimentado, com o povo correndo o chão no sertão atrás de mercadoria para comprar e esperar a volta da freguesia com a câmara fria mais para cheia do que para vazia, né? A questão é que está cada vez mais complicado para fazer a previsão de qual vai ser o tamanho da precisão, porque ninguém sabe qual vai ser a demanda e o comportamento da população. Tanto que no mercado do produto com osso, a semana já começou com queda no preço do boi casado de demais castrados, que foi derrubado para R$ 9,72 o quilo, o que representou uma desvalorização de 5,2% só do dia 1º de julho até agora. E se o consumo está uma porcaria no país inteiro, o que ainda está ajudando a não deixar a arroba despinguelar na direção de ladeira abaixo é a oferta de boiada terminada, que agora está variando bastante conforme cada região, mas não chega a estar folgada em lugar nenhum do Brasil. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que 4 foram para baixo e uma única e solitária andou na direção contrária. A lista das derriçadas foi comandada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde a vaca voltou para R$ 139 a prazo e livre do Fundo Rural. Mesmo com o fim do estoque do gado de capim, a indústria paulista está com escalas desapertadas por conta da chegada das primeiras boiadas de coxo, negociadas antes no mercado futuro. No Triângulo Mineiro, a foiçada dada pelo comprador acertou todos os preços do mercado, com o macho sendo cortado para R$ 148,50 e a fêmea para R$ 137. No sudeste de Mato Grosso, o que tem de gado pronto na praça dá e sobra para atender a demanda atual, mas assim mesmo o tombo do dia foi só para a vaca, que escorregou para R$ 131. Já a única alta da segunda-feira foi registrada em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, onde o boi subiu sozinho para R$ 141,50. Na hora de ir embora, eu apanhei um raminho de aurora e saí mundo afora, andando sozinho por este caminho, e conforme eu ia me distanciando do ranchinho, a mala, mesmo não tendo quase nada, ia ficando cada vez mais pesada. E tantos anos se passaram, os janeiros se acumularam nas minhas costas cansadas,
E até hoje eu carrego no coração o peso dessa recordação, junto com a saudade e o desejo de um dia voltar lá para o meu sertão. Esta hora da despedida para nós sempre é sentida, mas a gente tem de ir tocando a lida porque não dá para ficar parado na vida, né? Sendo assim, a comitiva anuncia a sua retirada e já vai pegando a estrada, deixando decidida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.